Então, mexo com argila, né? O forte meu é argila, o principal trabalho meu é argila, não é a cerâmica. Eu faço a matéria-prima para os ceramistas, mas não deixo de trabalhar com cerâmica também. Direto fazendo barro, trabalhando com argila, agora vamos fazer 10 anos. Mas eu sempre tive contato com argila porque faz parte do processo de quem está no meio, né? Quem trabalha com cerâmica. E como a gente tem um ateliê há muitos anos, eu sempre tive próximo da cerâmica, sempre tive contato com argila, né? Hello, my love. I heard a kiss from you. Essa argila a gente compra de olaria. É uma argila que as olarias normalmente não usam, não funcionam para elas, né? Mas pra gente funciona. A gente compra ela bruta, ela chega de caminhão pra gente, a gente deixa ela guardada aqui e ela tá bruta. Tem areia, tem galho, tem pedra, né? Então a gente precisa primeiramente secar essa argila para depois processar, para depois começar os processos, né? Então ela fica estocada aqui e aos poucos a gente vai colocando ela no pátio para ir secando, deixar secar o sol. So happy and loud. Blue flower echo from a cherry. Essa argila a gente vai abrir aqui no pátio, deixar no sol de 3 a 4 dias no sol para ela ficar o mais seco possível, perder o máximo de água possível. Mas a gente depende do tempo, se for um dia nublado, né, ou chuva, daí vai demorar mais tempo ainda para secar, 5 dias, 7 dias, né, até 10 dias, dependendo de como é que tá o tempo. Desde criança sempre tive contato com cerâmica, né? Meu pai é ceramista, minha família é ceramista, meu pai trabalha com cerâmica, tem um ateliê, então eu sempre tive contato. E quando a gente está como profissão, né? Pelo menos pra gente aqui, assim, a ideia do aprendizado da cerâmica começa com argila. Todo mundo que chega no ateliê, o primeiro passo é trabalhar aqui em cima, hoje comigo e com argila, né? O primeiro contato que você vai ter é com argila. Depois de um tempo vai aprender a mexer com o torno, vai aprender a modelar as peças, vai ter um pouco de conhecimento do forno, mas inicialmente é sempre argila, é a matéria, é o começo. Sem argila não produz as peças, né? Essa aqui é uma peneira vibratória, ela seco, né? Ela a gente usa para peneirar depois de triturado o barro, a gente usa essa peneira para separar a argila limpa, fininha, e o pedrisco, que é a sujeira, entre aspas, é a sujeira. Então, esse é o pedrisco que saiu da peneira seco, né? Entre aspas, a sujeira. São os galhos, as folhas, mato, né? Mas todas essas coisas têm argila em volta, e tem uma argila muito fina. A melhor argila, né? Eles estão envoltos nessa melhor argila. Então a gente vai usar, vai colocar na água para lavar essa areia, para lavar essa pedra, para lavar esse galho e aproveitar a argila que está em volta deles. Essa aqui também é uma peneira vibratória. A diferença dessa para a outra é que essa trabalha com a lama molhada, né? A outra é com seco, essa aqui é com água. Aqui a gente vai pegar aquele pedrisco que a gente deixou reservado, que saiu da peneira seca, e vai passar ele aqui, vai lavar esse pedrisco para a gente tirar a lama, tirar o barro mais fino possível. Hoje a gente trabalha com 2 tipos de argila e 3 tipos de minerais na massa, para compor essa massa. Então a gente compra essa argila, ela chega in natura pra gente, ela vai ser seca, vai ser triturada, vai ser peneirada, depois reidratada, né? Tem as proporções. They don't seem to
From my party house, I'm afraid to come outside. Although I'm filled with love, Essa é a penúltima etapa do processo, né? Aqui a argila ela já está toda limpa, né? Nós já tiramos os galhos, as impurezas, já peneiramos. Aqui é onde a gente vai montar a nossa receita do barro, vai pôr nas proporções as argilas que nós usamos, vamos pôr os minerais, deixar elas baterem nessa máquina até ficarem bem homogêneas. Depois a gente coloca na telha. A gente usa a telha para deixar essa argila descansar, né? E a telha também ajuda na absorção da água, até deixar ela bem no ponto para a gente poder passar para ir para a etapa final, que é passar ela na extrusora. having hard times in this crazy town. Having hard times, there's no love to be found. O barro é mole, mas a lida é dura. In this crazy town, having hard times, there's no love to be found. Um dos motivos da cerâmica ter se estabelecido em Cunha, dos ceramistas terem se estabelecido, esse primeiro grupo ter se estabelecido em Cunha, é a matéria-prima, tanto a lenha para queima, né, inicialmente as queimas em forno no Borigama, quanto um solo com bastante argila para poder produzir essa massa. Então esse foi o motivo inicial, o motivo deles terem se estabelecido aqui. Então a gente tem bastante acesso a argilas diferentes aqui que podem para ser produzida essa massa cerâmica, né? E assim, um diferencial da nossa argila é a resistência. Ela é uma argila que aguenta 1350, 1380 graus. A maioria das argilas são para temperatura bem mais baixa. Essa nossa, ela tem você consegue queimar de 1240 a 1350 tranquilamente. Lógico que vão ser resultados diferentes, mas ela consegue, né, satisfaz esses tipos de queima. Inicialmente eu produzia para o ateliê, comecei assim. Hoje a gente tem alguns, né, nós temos alguns maquinários para produzir. Inicialmente não tinha, era tudo manual, tudo, né, triturar manual, peneirar manual, misturar manual, tudo no braço mesmo. O primeiro contato que eu tive em produzir a massa foi assim, a ideia de ser, literalmente ser na mão, né. No local onde foi, o primeiro local onde foi o ateliê, né, lá no bairro do Cajuru, uma das lembranças antigas que eu tenho, mais antigas que eu tenho, é justamente deles estarem quebrando barro no pilão. Hoje a gente tem um maquinário, facilita, né? Facilita. Inicialmente eu fui aprendendo por conta de estar aqui no ateliê, estar envolvido com o ateliê, que a maioria dos ateliês não produz a própria argila, né? Os outros ateliês não produziam. E a gente viu a oportunidade de oferecer, de vender para os ateliês, né, que fazem argila. Mudou muito a cerâmica em Cunha, né? A quantidade de ateliês aumentou, a quantidade de ceramistas aumentou, tem muito mais do que tinha há 10 anos. No início eu fazia 50 pacotes, ficava e durava pra caramba. Né? Não tinha uma procura grande, tinham menos ateliês, a cerâmica não estava tão em alta, né? A procura era menor, então 50 pacotes era suficiente. Eu produzia para o ateliê e produzia alguns pacotes para deixar aí, para quem quisesse comprar, né? Para quem quisesse, precisasse. E com o tempo essa argila foi sendo reconhecida, as pessoas foram usando, gostam. É uma massa que tem bastante argila, né? Ela tem pouco mineral, os minerais eles entram com uma pequena correção. E é uma argila resistente, como eu falei, é uma argila que aguenta alta temperatura, é uma argila que se suporta, então você consegue fazer peças grandes, fazer escultura, é uma argila boa para abrir placas. E foi no boca a boca, literalmente, boca a boca. Um ceramista indica para um amigo, ceramista que indica para outro ceramista. Eu recebo mensagem de vários lugares de pessoas que falam: uma amiga comprou cerâmica, comprou argila de vocês aí e me indicou. Um amigo passou em Cunha, comprou um pacote, eu gostei. E isso foi, né, foi espalhando. Então, assim, a gente vende para todo lugar. Eu tenho clientes no Rio, São Paulo, tenho aqui em Paraty, no Vale. Assim, normalmente as pessoas vão na loja, né, seja no nosso ateliê ou em qualquer outro ateliê da cidade. As pessoas entram na loja, vê a peça pronta, vê uma xícara, um vaso, uma escultura pronta e normalmente acha que é igual um bolo. Você modela, põe no forno, 40 minutos e está pronto, né? Não, assim, ter o conhecimento de todos os processos
te faz dar ter uma outra perspectiva do que é cerâmica. As pessoas normalmente não entendem o processo de queima, não entendem o processo de modelagem, não conhecem, né, o processo de queima, o processo de modelagem e o processo de esmaltação, o processo de produzir os esmaltes, né, e assim como o processo de fazer a massa cerâmica. É um trabalho pesado, né, é peso, sempre é peso. Ceramista, a gente fala que carrega peso. Tudo que ele vai fazer carrega peso, vai encher o forno, carrega peso, vai tirar as peças do forno, carrega peso, vai levar argila, é peso. Para uma massa estar pronto, para uma massa estar num ponto legal de usar, para ela ser confiável para você usar, demora 6 meses, 1 ano para a gente conseguir encontrar a receita boa, ideal, né? Massa cerâmica, ela, assim, depende muito do trabalho que você quer. Minha textura, meu trabalho está na textura. Você vai procurar uma argila que tenha coisas diferentes para dar uma textura na sua peça. Dependendo da argila, se você colocar o mesmo esmalte, a mesma pintura, ela vai ter resultados diferentes, vai ter cores diferentes. A gente vai achar uma argila que é muito plástica, ótima para trabalhar, mas ela não tem estrutura, ela não aguenta a queima. Então eu preciso acrescentar uma argila que seja mais resistente, que seja mais refratária, combinar achar uma proporção dessas duas para que eu tenha uma argila que aguente a temperatura e seja plástica, por exemplo. Ou eu trabalho com peças que eu preciso que elas sejam fechadas e permeáveis para compor líquido. Então vou achar uma argila que na temperatura que eu trabalho ela sinterize e não vaze, né? Não transpire. Vou trabalhar com escultura, então eu preciso de esculturas grandes, eu preciso de uma argila que suporte o próprio peso. A base da peça, você vai começar lá embaixo a modelar, a base precisa aguentar o peso. I wonder how many times you've been had, and I wonder how many plans have gone bad. I wonder how many times. Aqui é a última etapa do processo, né, a extrusora, onde a gente vai compactar o barro, empacotar e depois guardar. Aqui o barro já ficou na telha, né? A gente misturou ele naquela máquina, botou ele na telha, ele ficou descansando, ele já deu o ponto, agora é a extrusora, etapa final. I wonder about the tears in children's eyes, and I wonder about the soldier that died. Cada lugar tem um tipo, é um tipo de solo, é um tipo de argila que você vai encontrar, né? Um tipo de deposição de sedimentação que vai ter e é um tipo de argila que você vai achar. E é finito, acaba. Aqui em Cunha ainda tem bastante olaria, né? O pessoal produz tijolo, então a gente tem acesso a isso. Então facilita, né? A produção nossa é pequena, a gente não é uma produção em nível industrial, né? Uma argila bem, como eu falei, é uma produção ainda artesanal, é uma produção pequena, né? Bem, assim, então um caminhão de barro a gente consegue trabalhar por muito tempo, consegue trabalhar o ano todo, né? Na verdade o que a gente vai fazer é entre aspas, limpar esse solo. A gente precisa tirar a pedra, uma areia, precisa tirar um galho, folha, não é sujeira, mas para o que a gente precisa não serve. Então a gente vai separar isso do solo. Então a gente tenta aproveitar o máximo possível que vem pra gente. É um processo pesado, longo, né? 6 meses para produzir uma argila. É muito trabalho braçal, exige muita força. É importante a gente conhecer isso, ter esse conhecimento, passar esse conhecimento, né, as novas gerações, enfim. Porque assim a gente consegue produzir uma matéria-prima de qualidade, ser uma referência ainda maior em termos de cerâmica do que ela já é. Eu fico feliz de fazer parte desse processo, eu tento dar continuidade, não é fácil, mas eu tento dar continuidade, tento seguir um caminho da tradição, penso no noborigama, né, no tipo de queima que a gente trabalha, sei do peso que é ter esse tipo de conhecimento, da dificuldade que é passar isso para frente, mas de uma forma geral me sinto realizado, me sinto feliz de fazer parte da cerâmica também. Eu trabalho mais nos bastidores, né, não produzo peça assim, mas enfim, é bom.